Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo em Libras. Hoje, o nosso bate-papo será sobre ensino à distância e também foco nos segmentos do Fundamental 2 e ensino médio. Então, convidamos a professora Ana Paula Teles. Tudo Olá! bem? Seja muito Muito bem-vinda. obrigada pelo convite. Você é formada em Letras Libras, tem especialização em Educação para Surdos pelo Departamento de Ensino Superior do INES e agora está fazendo mestrado profissionalizante na Isso mesma área, mesmo. certo? A sua expertise é grande, tanto como professora quanto como tutora. Explica pra gente quais são as diferenças entre as atribuições de professor e tutor. São modalidades diferentes. Enquanto professor, o ensino se dá através da troca com alunos em sala de aula. É uma interação que agrega bem em forma de diálogos e atividades presenciais entre alunos e o professor. Já no papel de tutor, o ensino é à distância, com a metodologia aplicada de forma virtual. A interação entre alunos e professor é através de plataformas de EAD com videoaulas. Então, as tutorias não possuem aulas presenciais. Não, somente através das plataformas, e a comunicação entre professor e aluno é feita através de troca de e-mails, e as atividades contam com videoaulas e também lives. Já as provas são realizadas de forma presencial dentro dos polos de curso online. A produção de material acontece em ambas as modalidades de ensino, mas a parte de interação entre alunos e professor é bem diferente. Entendi, perfeito. E quanto ao corpo docente do INES, há quantos anos você faz parte? Há em torno de 9 anos. E antes de fazer parte do corpo oficial de docentes para o ensino focado em alunos surdos, já havia ministrado aulas de Libras para ouvintes como L2. Depois passei a dar monitorias pedagógicas para alunos surdos em parceria com professores surdos na área de ensino técnico. A partir daí, passei a atuar com foco no ensino da Libras como L1 para segmentos do ensino fundamental 2 e ensino médio. Foram anos de uma experiência de troca bem diferente. E, no momento, estou lecionando no Serviço de Educação Infantil do INES, o CEDIM, com crianças pequenas. São em torno de 9 anos como professora com esse foco na Libras como L1, mas houve essa experiência anterior como instrutora de Libras como L2. Sua experiência como tutora é pelo ensino à distância Isso dentro do Centro de mesmo! Ciências e Educação Superior à Distância do Estado, o CCERD. Como é a estrutura do curso, a organização das aulas? O grupo de professores responsáveis pela disciplina preparam as videoaulas e depois disponibilizam material para o administrativo organizar de acordo com a grade do curso, para depois nós, tutores, analisarmos o material para a realização de correções e ajustes necessários e, assim, realizarmos as devidas trocas com os professores antes das aulas serem ministradas e com alunos para a retirada de dúvidas no decorrer do curso. Realizamos feedback também no português escrito através de e-mails. São alunos ouvintes. É uma troca bem interessante. Então, uma curiosidade, as atividades do CCERD são próprias de ensino remoto. Então, quando foi decretada a pandemia, não houve tantas mudanças, né? De maneira geral, continuou tudo da mesma forma. Um detalhe que foi observado foi a preocupação dos alunos quanto à ida dos mesmos aos polos. Para a realização de provas, Isso, como? das provas. Mas depois tudo foi ajustado. Mas, de maneira geral, a dinâmica do curso permaneceu da mesma forma. Já aconteceu, durante as aulas online, de ser necessário um ajuste ou alteração no plano de atividades do curso EAD e ter que avisar o professor na hora? Sim, já houve casos em que algumas videoaulas precisaram ser ajustadas e regravadas. Já faz parte desse nosso papel de tutor.
Em qual a modalidade de ensino que é mais desgastante e desafiadora? A presencial ou a online? A online, principalmente para crianças surdas, porque os alunos contam com essa troca em sala de aula. Com a pandemia, muitos ficaram desnorteados. No online, tinha a questão de se reinventar na preparação de aulas, de como aplicar a metodologia, além da questão da internet, do uso de tablets, de toda uma mudança de rotina, de estrutura. Os grupos de professores de Libras, também das outras disciplinas, tiveram que repensar as metodologias para os alunos surdos, levando em conta quais matérias e ferramentas poderiam ser utilizadas. Incluímos na metodologia das aulas orientações no âmbito da pandemia, como contágio, isolamento, vacinação, e depois realizávamos atividades com perguntas e respostas, para ver se os alunos surdos estavam compreendendo o que estava acontecendo. Mesmo com delay no acesso à informação, conseguimos aos poucos ir sanando todas as dúvidas. São do Fundamental 2 somente? Trabalhava com o Fundamental 2 e ensino médio. Criamos até um grupo de WhatsApp para as dúvidas que pudessem surgir. No momento da pandemia, realmente foi muito complicado. Que bom que o INE disponibilizou a estrutura para que pudéssemos realizar as aulas que antes eram presenciais para o formato online através do Classroom. Foi difícil no começo, mas conseguimos conduzir com bastante esforço. Sim, estamos falando de adolescentes. Difícil de manter o controle em aulas virtuais, não é mesmo? Sim, e o sinal caía às vezes, o sinal da internet ia e voltava. A situação melhorou depois que o INE disponibilizou o 4G. Foi como se no começo estivéssemos travados e aos poucos começássemos a engrenar e conseguir seguir em frente. Vamos agora falar sobre o CEDIM. Antes você estava no ensino de alunos de Fundamental 2, certo? Agora, pelo CEDIM, com as crianças, qual a metodologia, a idade das crianças? De 3 até 5 anos, mais ou menos. Na verdade, estou como professora substituta. Antes estava focada no Fundamental 2 e ensino médio. Mais uma professora surda entrou de licença e eu entrei como substituta. Nossa, é uma experiência bem diferente. Trabalho com a Roberta Gomes, que é professora de Libras, e com o professor regente Adilson Magarão. Temos também a oficina de contação de história de literatura infantil. E eu estou assumindo a função da professora Rosana Grace, que está de licença. Está sendo uma experiência muito boa. Mais uma vez sobre o CEDIM, com as crianças de 2 a 5 anos, em fase pré-alfabetização em Libras. Como é a metodologia usada? Tem contação de histórias ou outra ferramenta? Pelo CEDIM, temos o pedagogo que pensa no tema da aula que vai ser dada e, a partir daí, o professor de Libras, junto com as oficinas de literatura infantil, se reúne para o planejamento das aulas, através de estratégias visuais contextualizadas. Por exemplo, a história do folclore do boi-bumbá. Observamos como podemos explorar esse tema para o ensino de sinais dentro desse contexto. É mais complexo, porque é no período pré-lingual da criança. Daí a importância do estímulo precoce na comunicação e expressão. Claro que a pandemia atrapalhou um pouco, mas fomos superando as dificuldades aos poucos. E com essa sua experiência, tanto com crianças quanto com adolescentes, qual é o contexto ideal, em sua opinião, para que aconteça de fato uma formação bilíngue de crianças e jovens surdos? É primordial o professor ser bilíngue. E assim poder acontecer essa troca com o uso da Libras como língua de instrução para os alunos surdos. É muito importante. Voltando sobre o CCERD e o seu curso EAD. Mais um pouco sobre a estrutura, como ele funciona. Os professores são surdos e preparam as aulas e anexam a plataforma. Assim como também as provas ficam disponibilizadas. Depois nós, tutores, em parcerias,
Fazemos revisão para os devidos ajustes das aulas, das atividades. Tudo antes das mesmas serem ministradas. É sempre feito esse trabalho em equipe. Esse é o nosso papel. Sempre orientar para a realização de disciplinas como biologia, matemática, dentre outras. É um trabalho feito em parcerias com provas realizadas nos polos. Os alunos do CCERJ são Sim, ouvintes. os alunos são ouvintes. Então, no momento agora, você está trabalhando no INES e também pelo CCERJ. Isso mesmo. No INES pelo CEDIM e pelo CCERJ focado no ensino à distância. Qual é a idade dos alunos? São alunos adultos, já na faculdade, realizando disciplinas eletivas, com as quais eu trabalho como tutora. Enquanto pelo CEDIM, com crianças de 2 a 5 anos, na modalidade presencial, realmente são realidades bem diferentes, presencial e à distância. Uau! A sua trajetória profissional é extensa do infantil ao adulto. Muito obrigada por compartilhar conosco no bate-papo em Libras. Obrigada, foi um prazer. Viram? Importante conhecer a professora Ana Paula Teles, profissional com currículo extenso desde o ensino de crianças surdas pelo CEDIM até o ensino à distância de Libras para adultos ouvintes pelo CCERJ. Em breve teremos outros bate-papos em Libras. Tchau, tchau! Tchau, tchau!